Quero cumprimentar os amados irmãos na gloriosa paz do Senhor Jesus, dizer que sou muito grato ao Senhor por mais um dia de vida, por mais um dia na sua rica presença. Hoje nós vamos fazer um breve resumo sobre a lição de número 8 da nossa Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre nós estamos estudando sobre a Igreja Eleita, né? Essa é a lição Igreja Eleita, que está contida lá, né, na carta, na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. O título da lição de hoje é Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Essa lição ela é muito rica, ela é muito profunda, mas devido ao tempo nós teremos que fazer aí um breve resumo aí, ressaltando os tópicos que achamos que são os principais, né? O objetivo geral dessa aula é ensinar que Cristo ele é a base da igreja. Cristo é a base da igreja. Estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Como objetivo específico, nós temos 3 situações que vamos abordar de forma bastante rápida. Explicar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. E por fim, refletir que somos templos do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Sendo sabedores, como somos templos do Espírito Santo, nós devemos ter uma postura diferente, uma atitude diferente, nos postar de maneira diferenciada, né, no mundo em que vivemos, porque trazemos dentro de nós, né, o Espírito Santo do Senhor. Somos casa espiritual, somos templo do Espírito Santo do Senhor. O texto áureo dessa lição está contido em Efésios 2, no verso 20, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra de esquina. Nós vamos falar também sobre pedra de esquina. A nossa verdade prática diz assim: Jesus Cristo é a pedra basilar, ou seja, é a pedra base, né? A pedra estrutural, é a pedra de alicerce da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Glórias e louvores ao nome do Senhor Jesus. A nossa lição no item 1 aqui fala sobre o santuário judeu, né? No santuário judeu. Naquela época, o santuário era um símbolo exclusivo, né, para o povo de Israel, para o povo de Israel, cujo todos os estrangeiros eles eram proibidos de adentrar ao templo, né? E quando Jesus vem, ele desfaz a inimizade entre os povos. Ele desfaz a inimizade, ele tira a diferença, né? Ele tira a diferença. Não existiam mais povo de Israel ou estrangeiros. Então o Senhor ele vem, ele desfaz a inimizade entre o povo de Israel e os estrangeiros. E com essa ação, e com essa atitude, ele cria ali uma nova humanidade chamada igreja. Glórias e louvores ao nome do Senhor Jesus. Ali o Senhor, ele aplica nessa situação um dos seus atributos. O nosso Senhor Jesus, ele é chamado Príncipe da Paz, né? E nesse momento, nessa situação aqui, ele se utiliza desse seu perfil de ser o pacificador, o Príncipe da Paz. E ele tira, né, ele destrói a inimizade entre o povo de Israel e os estrangeiros, né? Ali ficou de livre acesso a todos os povos, criando ali uma nova humanidade, né? Criando ali a igreja do Senhor. No item 2, fala sobre o santuário cristão, né? Dizendo assim que os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Glórias e louvores ao nome do Senhor Jesus. E no ensino de Salomão, ele reconhece que o templo em Jerusalém não poderia conter Deus. Aleluia, não poderia conter Deus. E depois reafirma a palavra do Senhor que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem.
Aleluia. Aleluia. Então, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, ali ele passa a habitar dentro do nosso coração, dentro do nosso ser. Por isso que nós somos chamados de casa, morada do Espírito Santo do Senhor, morada do Altíssimo. Aleluia. Né? E lá em 1 Pedro 2,5, a palavra, o apóstolo ali se refere a nós como pedras vivas e um edifício espiritual. Aleluia. E é muito interessante a questão do Senhor, ele se referir a nós como pedras. Aí nós começamos a imaginar a simbologia de pedra. O porquê pedra? O porquê pedra? A pedra ela pode ser utilizada como uma arma, como uma ferramenta para derrubar o inimigo. Né? Lembramos aqui de Davi, a batalha entre Davi e Golias, onde ele se utiliza de uma pedra para derrubar ali o gigante Golias, para derrubar ali o seu inimigo. Então, como pedras, eu e você, nas mãos do Senhor, nós podemos ser usados como ferramenta para avançar rumo às portas do inferno e ali arrombar as portas do inferno e ali salvar, aleluia, resgatar almas que estão ali nas garras de Satanás e levá-las para a maravilhosa luz de Jesus Cristo. Aleluia. A própria palavra diz assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, contra eu e contra você. As portas do inferno não prevalecerão. Então, chamados de pedra como instrumentos na mão do nosso Senhor, sendo usados como instrumento para arrombar as portas do inferno e resgatar as almas para o reino do céu e a sua justiça. Glórias e louvores ao nome do Senhor Jesus. Outra simbologia de pedra, nos referindo a pedras preciosas. As pedras preciosas, para alcançá-las é necessário escavar, muitas vezes elas estão debaixo de muita terra, e às vezes as localizações muito difíceis acessar, alcançar, precisa um árduo trabalho de escavação para alcançar as pedras. E mesmo quando alcança lá no profundo, da terra mesmo, quando alcança as pedras, elas vêm e ainda no seu estado bruto. É necessário um processo de lapidação. Lapidar ela é um processo difícil, passa por um processo árduo, complicado ainda, para ela ser lapidada, para ela ser preparada, para ela ser embelezada. Mas depois desse processo concluído, torna-se uma pedra com alto valor. Com alto valor. Dessa mesma maneira, dessa mesma forma, foi o que o Senhor fez com a minha vida e com a tua vida. Estávamos no mais profundo do lamaçal do pecado e o Senhor escavou e nos resgatou. E mesmo nos tirando do lamaçal do pecado, ainda estávamos no nosso estado bruto ainda, sendo necessário o lapidar da parte do Senhor, o preparar da parte do Senhor. Mas quando o Senhor nos preparou, limpou a nossa mente, limpou o nosso coração, Ele limpou as nossas vestes e deixou as nossas vestes alvas como a neve e nos colocou diante da tua presença. E hoje eu tenho um grande valor e você tem um grande valor, porque fomos resgatados, fomos preparados, lapidados e hoje estamos nas mãos do Senhor Jesus. Muitas vezes o mundo nos direciona, nos persegue, nos indica, dizendo que não temos potencial, que não temos valor. Aleluia. Mas não importa o que o mundo diz, porque nós sabemos o que o nosso Deus fez por nós. E nós não somos aquilo que o mundo diz, nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. E nós somos sacerdócio real, nação santa, o povo eleito, o povo escolhido, a pedra que foi resgatada e lapidada pelo próprio Deus. Foi isso que o Senhor fez com a minha e com a tua vida. E a palavra fala em 1 Pedro 2,5 ainda, que nós somos pedras vivas, um edifício espiritual. Aleluia, aleluia. Cada um de nós formando uma parte da estrutura chamada igreja.
Aleluia. Uma pedra em cima de outra pedra, uma pedra formando o edifício, o edifício chamado igreja. Nós fazemos parte de um edifício espiritual. Glórias e louvores ao nome do Senhor Jesus. No item 3, fala aqui sobre a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeriria uma pedra angular. Ela era trazida como a pedra mais importante, a pedra de esquina. Toda a estrutura era realizada com base numa grande pedra. Na época chamava-se monólito. Monólito é um monumento, um grande monumento construída com um grande bloco de uma pedra só. Era uma grande pedra e toda a estrutura daquela construção servia como base aquela pedra. Uma vez que foi definida o local daquela pedra e iniciou-se as construções, aquela pedra não poderia ser mais mexida, não poderia mais ser realocada, porque toda a estrutura da construção tinha como base aquela pedra, a chamada pedra angular, ou pedra de esquina, a pedra basilar. Aí nós vamos para o item 4, que relata e direciona Cristo como a nossa pedra principal, a nossa pedra angular, tomando como base que a pedra angular, ela era a base de toda a construção, ela era o alicerce, ela era a base de toda a construção, nos remete a Jesus Cristo como a nossa pedra principal. Jesus Cristo como base de tudo. Jesus Cristo como base da igreja. Aleluia. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica, que dizia que a pedra que foi rejeitada tornou-se a cabeça de esquina. Aleluia, glórias e louvores ao nome do Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus é a base de tudo, a base da igreja, é o fundamento da igreja. E o próprio Senhor Jesus, ele tem que ser o fundamento da minha e o fundamento da tua vida. Devemos colocar Cristo em todas as ações, em todas as atitudes da nossa vida. Chamar Jesus para dentro do nosso relacionamento matrimonial. Chamar Jesus como base da nossa família. Chamar Jesus como base, como estrutura da nossa vida profissional. Chamar Jesus Cristo para ser a pedra basilar do nosso ministério diante do Senhor. Glórias e louvores ao nome do Senhor Jesus. O fundamento dos apóstolos e profetas. O conceito dos apóstolos. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Então, os apóstolos, eles foram dotados aí da missão de transportar, de transmitir, de veicular o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. A doutrina dos apóstolos toma como base todo o ensinamento que eles próprios receberam diretamente do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo é a base da igreja, da mesma forma, Jesus Cristo é a base da igreja, a doutrina dos apóstolos, que os apóstolos receberam do próprio Jesus Cristo, também é a base para a nossa vida. A palavra do Senhor, a doutrina dos apóstolos também, ela deve ser perfeita na nossa vida, deve ser aplicada de maneira perfeita na nossa vida. Uma vez que a pedra angular, não poderia ser removida, ela não poderia ser mais mexida, assim também a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina da palavra do Senhor, ela também não pode ser mexida, não pode ser alterada. A palavra do Senhor não pode ser mexida ou ser alterada. Ela tem que ser aplicada na íntegra, ela tem que ser transmitida na íntegra e aplicada na íntegra. Assim como a pedra basilar, que uma vez colocada não poderia ser mexida, assim também é a doutrina dos apóstolos, que é a palavra do Senhor, que é a lei
as leis do Senhor na nossa vida tem que ser da mesma forma. Não tem um ajuste nela, né? Tem que ser aplicada de maneira plena e de maneira perfeita ali. Como diz assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus, né, ele nos direcionou dessa mesma forma. Então, irmãos, nós temos que entender, né, entender esse conceito. Entender esse conceito. A palavra do Senhor, a doutrina a qual o Senhor direcionou, ela é para ser obedecida, porque Jesus Cristo, né, transmitiu diretamente aos apóstolos, e Jesus Cristo é a nossa base, é o nosso alicerce, é o nosso fundamento, é a nossa pedra de esquina, a nossa pedra principal. Glórias e louvores ao nome do Senhor Jesus. Né? No item aqui, edificados para a morada de Deus, o item 1 diz assim: o edifício bem ajustado. Né? A expressão todo edifício bem ajustado cresce indica o processo contínuo de desenvolvimento do crente. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. E é o que eu disse anteriormente, né? O edifício bem ajustado. O edifício, tudo que se faz, né? O edifício tem que estar bem ajustado ao seu alicerce, à sua base, à sua estrutura. Então nós temos que estar bem, a igreja tem que estar bem alicerçada, né? Nos conceitos, nos parâmetros estabelecidos pelo próprio Senhor Jesus. E o Senhor, ele é tão extraordinário, tão maravilhoso, tão poderoso, que além dele escolher deixar a sua glória e descer à terra e morrer por mim e morrer por você, sendo ainda nós pecadores, sendo ainda nós imerecedores de tamanho amor do Senhor, ele foi e direcionou, ele mesmo verbalizou e ele mesmo preparou os apóstolos para ser os disseminadores do Evangelho, para ser os multiplicadores do Evangelho de Cristo. Mas além disso, além de preparar o seu corpo ali de apóstolos, né, além de ele mesmo ensinar a doutrina aos apóstolos, ele criou ali uma outra forma de nos ensinar, através do seu exemplo de vida. O Senhor Jesus, ele foi perfeito em tudo, e inclusive na sua maneira de viver, na sua maneira de amar as pessoas, na sua maneira que viveu, nas suas atitudes, nos seus sentimentos, nas suas ações. E nós, olhando para Jesus, temos que olhar para ele como um exemplo, olhar para ele e nos ajustar aos conceitos dele. Pastor João, mas ele era Jesus. Ele era Deus, sim, ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem também. Ele desceu aqui e passou pelas mesmas pressões, pelas mesmas tentações que nós passamos. Mas o estudo ele direciona, e eu concordo aqui, que diz assim, né, que nós devemos estar com um edifício bem ajustado, bem ajustados aos conceitos, aos exemplos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amar as pessoas como Jesus ama, falar com as pessoas como Jesus falava, nos relacionar com as pessoas como ele se relacionava. Muitas vezes nós assumimos a postura de criticar, de julgar, quando Jesus, primeiramente, ele amava. Primeiramente, ele acolhia. Primeiramente, ele sanava as necessidades daqueles que o rodeavam. Glórias e louvores ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Templo santo do Senhor. A palavra aqui usada, né, para templo, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo. Né? O lugar santíssimo era um lugar onde o sumo sacerdote, lugar de encontro do sumo sacerdote com Deus. Né? Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo do Espírito Santo. Aleluia. Quando o Senhor direcionou a Moisés a construção do tabernáculo,
E Moisés seguiu todos os requisitos, medidas e todos os detalhes. Deus direcionou até quem faria. E Moisés foi e cumpriu todos os requisitos, né? Existia um lugar ali, que era o lugar santíssimo, onde havia o encontro do sumo sacerdote ali com Deus, né? Mas Paulo aqui vem e diz assim que agora não é mais um lugar físico, não é um lugar estático, não era um lugar parado, um lugar, né, físico mais. Aleluia. Mas sim ao crente que se tornou agora um templo do Espírito Santo, que agora foi separado do pecado e pertencente a Cristo. E agora nós devemos passar a viver em santidade, porque agora nós assumimos agora a posição, a condição agora de morada do Altíssimo. Não é um lugar mais físico, o Senhor se faz presente dentro do meu e dentro do teu coração. Então nós devemos nos portar, nos posicionar, sendo entendedores da grandeza do fator extraordinário hoje, de sermos chamados casa do Senhor. O véu se rasgou e agora nós temos livre acesso a Deus. Nós temos livre acesso ao Pai. Podemos agora, só o sumo sacerdote tinha essa condição. Agora não. O Senhor faz morada no meu e faz morada no seu coração. Então, irmãos, nós devemos pensar, devemos refletir a forma que falamos, o que fazemos, o que olhamos, os sentimentos que permitimos que brotem em nosso coração, os pensamentos que permeiam em nossa mente. Porque dentro de nós existe algo, um poder extraordinário, porque o Espírito Santo do Senhor faz morada no meu e no teu coração. Aleluia. No Antigo Testamento, a expressão, né, a morada de Deus, no Antigo Testamento, fazia alusão ao tabernáculo. Depois, ao templo israelita, indicava o lugar de habitação permanente, o templo em Israel, né, de comunhão íntima. Como já vimos, o crente ele se tornou o templo do Espírito Santo. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito Santo. O Senhor, ele habita em nós, ele habita em mim, ele habita em você. Dentro de nós tem um poder, tem algo extraordinário da parte do Senhor. Então nós temos um valor. Nós somos casa do Altíssimo e nós devemos nos portar como tal. Glórias e louvores ao nome do Senhor Jesus, sendo sabedores que Jesus Cristo, ele é a base da igreja, a base da nossa vida, a base da nossa vida familiar, da nossa vida matrimonial, da nossa vida profissional, da nossa vida ministerial. Toda a base chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Eu, templo do Espírito Santo do Senhor. Você, templo do Espírito Santo do Senhor Jesus. Glórias e louvores ao nome do Senhor. Né? Nós demos aí uma rápida pincelada sobre a lição. O assunto é extraordinário, o assunto é muito profundo, né? Teríamos muito ainda a discutir juntos, né? Mas o tempo não nos permite. Então fique com essa palavra, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, e que neste momento, nesse exato momento que você está vendo este vídeo, que o poder, a graça e a unção da parte do Senhor seja derramada sobre a tua vida de maneira tremenda, de maneira poderosa, de maneira grandiosa. Que a unção, a paz e a benevolência do Senhor invada o teu lar e toda a tua família. Fique na gloriosa paz do Senhor Jesus.